muito antiga, né, e muito preciosa na realização humana. Só que uma coisa é o jogo no contexto da cultura, né, como uma relação entre iguais, uma relação livre, uma relação de desafios, mas desafios que a própria relação do jogar articula, né? Outra coisa é quando você usa o jogo num contexto, vamos dizer assim, educacional, num contexto clínico, num contexto terapêutico, num contexto de formação. Aí, a figura do professor é fundamental, né? Porque é ele, digamos, quem garante, através dos jogos que ele escolhe, da metodologia que ele promove, que ele ensina, do modo como ele participa, seja pelo seu silêncio, seja por estar fora do jogo nesse sentido e deixando as crianças atuarem, agirem, seja nos momentos em que ele intervém, na hora da roda, na hora da discussão, na hora dos relatos, na hora do dividir, do compartilhar os benefícios adquiridos, os erros, né, os acertos, as impressões que foram produzidas na experiência. Aí o professor tem uma função fundamental, né? Porque ele é o organizador desses encontros, ele é o que promove, né, uma reflexão, eventualmente é ele quem como que eu vou dizer, é ele quem, no caso de dúvidas, é ele quem esclarece, quem dá uma informação, é ele quem, por exemplo, enfim, quem planeja a experiência, né? É ele quem, em contextos, por exemplo, de discorda, quem julga, quem orienta, não é mesmo? Quem devolve a questão, quem recorta, por exemplo, do jogo ou das experiências que foram produzidas no jogar, coisas que valem a pena ser retomadas, porque elas favorecem, por exemplo, uma discussão mais na dimensão afetiva, na dimensão cognitiva, nas aplicações, né? O professor é fundamental, na verdade, né? Quando você usa o jogo, né, numa situação em que ele é um meio para outros fins, né? E uma coisa que eu gosto muito do jogo, né, dentro dessa proposta, ou seja, por que eu gosto muito, e eu tenho falado muito nisso, né, de oficinas de jogos, oficinas de jogo, né, em contextos de escola, porque assim, né, hoje a escola é para todas as crianças, para todos os jovens. E isso é maravilhoso. De fato, a escola é para todos nós. Todos nós temos necessidade nesse mundo de hoje de um saber escolar. Até porque nessa forma de sociedade que a gente vive, o saber escolar cada vez mais ele é fundamental. Só que, se no saber escolar, né, há coisas que fazem sentido para as crianças e para os jovens não estiverem presentes na perspectiva deles, fica difícil só a sabedoria das justificativas dos adultos. A sabedoria das justificativas dos adultos são insuficientes, por mais bacanas que elas sejam, para suportarem a importância do saber escolar. Ora, no jogo, na brincadeira, o erro, a repetição, a importância da repetição, do tentar de novo, a importância de você se aperfeiçoar nesse ou naquele aspecto, quer dizer, todos esses elementos estão, vamos dizer assim, naturalmente justificados para a criança, não é mesmo? Vamos pensar o caso do jovem, por exemplo, né? Uma coisa muito interessante da sociedade tecnológica é que hoje tecnologia rima com sociedade do conhecimento e sociedade do consumo, não é mesmo? Porque antes a tecnologia estava muito demandada por razões práticas, não é mesmo? Por interesses, por problemas do cotidiano, práticos. Hoje, graças ao conhecimento científico, né,
A ciência avança sobre as questões do cotidiano, não é mesmo? Ela se antecipa, ela oferece soluções até antes dos problemas aparecerem. Eu estou pensando na área da saúde, na área do transporte, na área da informação, e numa velocidade muito grande. Bom, os jovens... Agora, o problema do conhecimento científico e da sua expressão prática, que é o conhecimento tecnológico, que a gente consome, é que, vamos dizer assim, a gente se interessa pelo produto, né? Eu quero esse programa de computador. Agora, a barriga desse programa, quer dizer, a matemática, a lógica, enfim, as características deste programa, não me interessa. Eu quero o produto. Eu quero trabalhar o programa, né? Eu quero trabalhar este jogo. Eu não quero saber qual o programa que gerou este jogo no computador, né? Eu quero este remédio que vai resolver minha doença, vai salvar meu filho, por exemplo. Mas a tecnologia, né, todo o imenso trabalho para você gerar esse produto não me interessa, digamos assim. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso? Vamos pensar o caso dos jovens, né? Os jovens, como todos nós, e até mais do que nós, certas coisas eles se interessam pelo produto. Eles não interessam pela barriga, pelo processo. Agora, quando eles se interessam pelo processo, eles são muito melhor que nós, não são? Quer dizer, quando um jovem se interessa, por exemplo, por explorar, sobretudo estou pensando no computador, né, na internet, ele vai, não é mesmo? Ele cavuca, ele vai, ele peleja e tal, e ele é muito melhor que nós, o jovem. O que eu estou querendo dizer com isso? Infelizmente, a barriga das coisas da escola, nem sempre o jovem se interessa. Ele se interessa pela barriga, pelo processo das coisas que ele gosta lá, as coisas do computador, o Orkut, não sei o quê, as pesquisas na internet, não é mesmo? Agora, só que nós na escola temos que fazer os jovens, as crianças se interessarem pela barriga, pelo processo, né? Não só pelos produtos. É claro que os produtos são importantes. Ora, no jogo, não dá, pelo menos nesse tipo de jogo que a gente faz, que é tabuleiro, você tem as peças, você tem as regras, você tem os jogadores, você tem as consequências das ações, você tem os acertos, você tem o erro, você tem o ganhar, tem o perder, você tem todo um processo de jogar. Não dá para você ficar fora dessa barriga aí do trabalho, né? Sim? A pessoa tem que se envolver. E os jovens gostam de fazer isso. Nesse contexto, eles topam. Não topam? Ricos e pobres, né? Porque eu estava falando hoje, né, a escola é obrigatória para todos. Os ricos também apresentam dificuldades. Eles também são inapetentes para muitas coisas, apressados, agitados, desinteressados. Se eu posso dizer assim, arrogantes, não é? Para muitas coisas. E como é que você convence um garotão, uma moça, com todos os recursos da família, da escola, etc., etc., de que vale a pena, né, investir mais, vamos pensar melhor, vamos botar isso na roda, por que aconteceu isso, vamos analisar, não é mesmo? Neste contexto, eu diria que eles topam mais facilmente do que em outros contextos. E se o professor, né, voltando para o professor, souber fazer as transferências, né, que é uma palavra tão cara na proposta, não é mesmo? Da mente inovadora, souber fazer as transferências, souber mostrar porque isso que acontece